Bom, pessoal, está gravando então? Estamos aí na aula de Direito Empresarial, né, do sexto semestre matutino, no dia 16 de setembro. E nós teremos, né, 4 aulas seguidas, né? Então, a nossa gravação, nossa aula, né, nosso conteúdo será bastante extenso. E nós estávamos estudando na aula da semana passada, que foi gravada aí por conta do feriado do dia 7, e visando a manutenção, né, de sincronismo entre as turmas, o estabelecimento empresarial. E nós estudamos o conceito de estabelecimento empresarial, nós estudamos os componentes desse estabelecimento comercial e nós estudamos, né, nós terminamos a aula estudando o contrato de compra e venda desse estabelecimento empresarial, que é chamado de trespasse. E nós vamos dar continuidade à nossa matéria hoje, estudando um dos elementos desse estabelecimento empresarial, que é o ponto comercial. Mas antes de entrar nesse elemento do estabelecimento empresarial, que é o ponto comercial, vamos relembrar um pouquinho os demais componentes, né? A forma de composição, a forma de organização de um estabelecimento empresarial. Pessoal, a lei, ela define estabelecimento empresarial como complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresarial. Então, estabelecimento empresarial é o complexo de bens. E bem, vocês já aprenderam lá em Direito Civil, parte geral, que é tudo aquilo que tem valor econômico. Tudo que tem valor econômico é um bem. E aí, vocês estudaram a classificação dos bens, e essa classificação dos bens vale aqui para estabelecimento empresarial. Porque tudo que for bem, tudo que tiver valor econômico, está sim inserido, compondo o estabelecimento empresarial. Podendo ser bens materiais, que são aqueles bens que têm existência própria, são tangíveis, né? E dentro dos bens materiais, a gente tem os bens imóveis, né? Então, o prédio aí compõe o conceito de estabelecimento, e também os bens móveis, né? Que são aquelas utilidades, né, internas ao imóvel, né? Por exemplo, se é uma padaria, a gente tem aí o balcão, a gente tem o forno, a gente tem a chapa, a gente tem o freezer, né? São bens de capitais. E também nós temos o estoque, a farinha, a mussarela, né? Que está R$ 43 o quilo, né? Pasmem, R$ 43 o quilo. Ai, né? Estava 19 antes da pandemia, agora foi para 43. E todos os demais insumos, né, que a padaria usa, né? Não vou falar aqui porque vai despertar uma fome, né? O leite, o cafezinho, o doce de leite, o brigadeiro, o leite condensado, pelo amor de Deus, aí, né? Tudo isso é bem móvel dentro da padaria, né? E além desses bens usados na cadeia produtiva, também fica dentro do estabelecimento o produto dessa cadeia produtiva, né? Então, no caso da padaria, os pãezinhos, as roscas, né? Os doces, as pizzas, aí, né? Tudo isso é bem móvel, compõe o conceito de estabelecimento. Mas além desses bens imóveis, né? Que são bens materiais, também estão inseridos no estabelecimento bens imateriais, que são bens porque têm valor econômico, agregam valor ao estabelecimento, acrescentam valor ao estabelecimento, mas não têm existência própria, não são tangíveis, não são palpáveis. Aí. E o primeiro exemplo de bem imaterial, né, que compõe o conceito de estabelecimento, é o título de estabelecimento, que é o nome que vai na fachada desse estabelecimento, né? Então, por exemplo, a padaria chamada Doce Amor, olha lá, é o título de estabelecimento, né? Além disso, também é bem imaterial a propriedade industrial. O que é propriedade industrial? É o conhecimento industrial, é o saber fazer aquela determinada atividade empresarial, né?
que a gente divide aí, né, e vocês com certeza já ouviram esses termos, em marcas e patentes. Marcas e patentes. Para simplificar bastante, né, no caso da padaria, a receita do pãozinho, a receita da rosca, a receita da pizza é propriedade industrial, é o saber fazer, né, o conhecimento para realizar aquela atividade empresarial. Né? Agora, claro, existem atividades muito mais complexas, né? Por exemplo, uma indústria química, uma indústria farmacêutica, né? Ela tem também conhecimento técnico para saber fazer, por exemplo, a vacina do Covid, né? E é um conhecimento técnico muito mais complexo, mas também é conhecimento técnico, é marca, é patente, é propriedade industrial também, né? E é bem imaterial, porque não é o pãozinho, não é a rosca, não é a pizza, ou não é a vacina do Covid, é o conhecimento para chegar até lá, né? E, portanto, não tem existência material, é um bem imaterial, né? E o terceiro exemplo, pessoal, de bem imaterial que a gente tem compondo o estabelecimento empresarial é justamente o objeto do nosso estudo na aula de hoje, que é o ponto comercial. O ponto comercial. O ponto comercial, então, ele é um bem imaterial. Ele é um bem imaterial. E aí vocês vão me perguntar, professor, o ponto comercial é um bem imaterial, então não tem existência própria? Não. Ah, mas eu achava que é o imóvel. Não, o imóvel é bem material, tem existência própria. O ponto é bem imaterial, não tem existência própria. Então, o ponto não é o imóvel. O ponto não é o prédio. Não é o prédio. São coisas diferentes. Prédio é uma coisa bem imaterial. E ponto é outra coisa bem imaterial, né? E ambos compõem o conceito de estabelecimento. Então, ponto não é o prédio. Ponto não é o prédio. O que é o ponto? Ponto é a localização desse imóvel, desse estabelecimento. É o endereço desse estabelecimento, né? Então, não confundam prédio com ponto, porque prédio é a estrutura física e o ponto é só a localização, só o endereço. Tudo bem, daquela estrutura física, mas não é a estrutura física, é só a localização, é só o endereço. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que a mera localização, mero endereço é um bem? Tem valor econômico? Simples, porque quanto mais bem localizado, no sentido de mais próximo do mercado consumidor, mais consumidores em potencial vai ter. E quanto mais consumidor em potencial vai ter, mais negócios vão ser celebrados, e quanto mais negócios são celebrados, mais dinheiro aquela empresa ofere, mais lucro aquela empresa vai ter, né? Então, a localização, que é o ponto, é importante, porque quanto mais próximo do mercado consumidor, mais potencialidade de lucro aquele estabelecimento vai ter, né? E isso, pessoal, claramente agrega valor ao estabelecimento. Por quê? O exemplo que eu costumo dar é de duas lanchonetes idênticas, mesmo prédio, mesmo bens móveis, mesmos produtos, mesmos serviços, tudo igual. Duas lanchonetes absolutamente idênticas. Porém, uma localizada numa estrada vicinal entre duas cidades pequenas, que passa duas bicicletas e uma charrete por dia, e a outra localizada no terminal Tietê, lá em São Paulo, que antes da pandemia aí recebia, sei lá, 10 milhões de pessoas por dia, passava 10 milhões de pessoas por dia. Veja só, em razão da localização, a lanchonete da vicinal, ela tem mercado consumidor? Tem. De quanto em potencial? De duas bicicletas e uma charrete, né? E a lanchonete do terminal Tietê, ela tem mercado consumidor em potencial? Tem. De quanto? De 10 milhões de pessoas, né? Se porventura essa lanchonete conseguir atingir 1% desses mercados potenciais, a lanchonete da vicinal vai ter de consumidor real 1% de duas bicicletas e uma charrete. E a lanchonete do terminal Tietê vai ter 1% de 10 milhões de pessoas. Quem vai fazer mais negócio? Quem vai vender mais? Quem vai ter mais lucro? Claramente a lanchonete do terminal Tietê. E aí, vocês são donos das duas.
E vocês querem vender as duas. Vocês cansaram, estão na idade do professor Ailton, querem se aposentar. E vocês vão vender as duas lanchonetes, a da Vicinal e do Terminal Tietê. E aí, na hora de precificar, na hora de colocar preço nesses estabelecimentos para poder vender, vocês vão cobrar a mesma coisa para os dois? Lembrando que eles são idênticos, materialmente idênticos. Vocês vão cobrar a mesma coisa para os dois? Eu não cobraria, claro que não, né? Apesar de eles serem idênticos, o estabelecimento do Terminal Tietê, ele vale muito mais. Ele vale muito mais. E por que ele vale muito mais se ele é fisicamente idêntico ao outro estabelecimento? Porque ele tem um melhor ponto comercial. A mera localização dele é muito melhor do que o do outro estabelecimento aí, né? Então veja que a mera localização, que é o ponto, ela conseguiu agregar valor ao estabelecimento empresarial aí, né? Ela conseguiu então agregar valor a esse estabelecimento empresarial. E por que agregou valor? Porque ficou mais próximo do mercado consumidor. Acabou ficando, então, mais próximo do mercado consumidor. Pessoal, para provar para vocês que imóvel, prédio, é diferente de ponto, o empresário, quando ele vai abrir a empresa dele, ele não se preocupa tanto com o prédio em si, ele se preocupa com o ponto comercial, né? Eu tive um caso que o meu cliente me levou um contrato de locação empresarial para eu analisar, né? E locando um determinado imóvel. E aí ele me contou que ele escolheu aquele imóvel não pelo imóvel, mas pelo ponto, porque ele queria que fosse naquela localização da cidade. E olha o detalhe, queria que fosse daquele lado da rua. Não podia ser do outro lado da rua, porque se fosse do outro lado da rua, pegaria sol e atrapalharia o comércio dele. Então ele queria do lado da rua que tinha sombra. Então ele escolheu a região da cidade, escolheu a rua, aí escolheu o lado da rua. Aí que ele foi ver quais eram os imóveis, né, que tinham disponíveis. Ou seja, ele escolheu o primeiro ponto, ele escolheu a primeira localização, depois que ele escolheu aí o imóvel em si, né? Isso prova para a gente que são coisas diferentes, né? O ponto, que é a localização, é uma coisa dada pela proximidade do mercado consumidor, né? E o imóvel, o prédio em si, é outra coisa. E ele me disse que o imóvel que ele escolheu, por conta do lado da sombra, ele teve que gastar mais na reforma do prédio do que um imóvel que estava disponível do outro lado da rua. Mas ele preferiu escolher do lado da sombra e gastar mais na reforma do que pegar o outro prédio, né, do outro lado da rua que estava mais conservado, né, que ele ia gastar menos na reforma. Porque ele sabia que se pegasse do lado da sombra, ele provavelmente teria mais mercado consumidor, faria mais negócios e pagaria esse custo maior na reforma, né? Então, localização é uma coisa, imóvel é outra, e o empresário ele se pauta, a princípio, pela localização. Ele vai escolher, ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai escolher primeiro o local, né, onde tem mercado para o produto ou serviço que ele presta, e depois, então, é que ele vai, de fato, naquele local, procurar um imóvel, né? Eu fui advogado por uma franquia de lavanderia, né, chamada Dry Clean, e a sistemática é justamente essa, né? A franquia compra, a empresa franqueada compra a franquia, e aí a franqueadora, né, ela vai fazer um estudo de mercado para verificar onde é melhor instalar aquela empresa. E aí eles fazem uma análise de local, de ponto, aí depois de definido o ponto, né, a localização, é que eles vão atrás do imóvel, né, tentar encontrar um imóvel, colocar um imóvel naquela determinada área aí. Mas primeiro se busca, né, se pauta pelo ponto comercial. Bom, pessoal, e com isso aí a gente terminou o conceito de ponto comercial. E agora é importante a gente entender como que surge e a quem pertence o ponto.
Pessoal, o ponto, ele surge da própria realização da atividade empresarial, né? Um bom ponto comercial, ele acaba surgindo da própria realização da atividade empresarial. Porque a partir do momento que o empresário se instala em um determinado local e passa a realizar a atividade empresarial dele, né? Se essa atividade empresarial é boa, tem qualidade, as pessoas ali naquela determinada localidade, ou por publicidade, ou até de boca em boca, vão ficar sabendo que aquele empresário está instalado naquele local e que naquele local tem uma boa atividade empresarial e quem precisar daquela atividade empresarial, sabendo da qualidade dela, vai procurar aquela atividade naquele local. E quando então os consumidores, o mercado consumidor, fica então sabendo da existência da empresa e da qualidade da empresa e passam a procurar aquela empresa naquele local, é que se estabelece então o ponto comercial. Então, o ponto comercial ele decorre do próprio exercício e da qualidade desse exercício da atividade empresarial. Né? Agora, claro, isso não surge de uma hora para outra, né? Isso aí é construído paulatinamente, com o suor do próprio empresário, né? Ao longo do tempo, né? E quanto melhor for os produtos ou serviços que esse empresário presta, mais chance ele vai ter de se estabelecer ali, né? E criar um bom ponto comercial, né? Sendo conhecido e procurado naquela determinada localidade. Pessoal, a gente que é profissional liberal, né, a gente não é empresário, a gente é profissional liberal, mas a gente está sujeito também às regras de mercado, né, e a gente sabe que não adianta nada você abrir um escritório, colocar o teu nome na placa e ficar sentado ali, né, a advocacia, ela demanda um tempo, né, para as pessoas conhecerem, saberem o seu nome, né, e isso é muito complicado, né, a gente abre o escritório achando que no dia seguinte vai ter gente lá dentro, não é assim, né? Isso é toda uma construção, né? Isso faz parte. Então, um ponto, de fato, ele é criado pelo esforço do próprio empresário, pelo trabalho, pelo suor do próprio empresário. Pessoal, e consequentemente, o estabelecimento e também o ponto, esse mercado consumidor daquela localidade, pertencem ao empresário, né? É o empresário que conquista o seu ponto, né? O empresário que conquista o seu ponto. Então, o ponto pertence ao empresário. Bom, pessoal, agora, isso pode gerar alguns problemas. E para a gente entender quais são os possíveis problemas, a gente vai ter que analisar, na verdade, se o empresário, que é dono do estabelecimento, que é dono do ponto, é também dono do imóvel onde está localizado, ou não. Isso muda tudo. Por quê? Porque se o empresário, que é dono do estabelecimento e, consequentemente, que é dono do ponto comercial, também for dono do imóvel, ele, dono do imóvel, tem o seu ponto garantido. Porque se ele é dono do imóvel onde está o estabelecimento e onde ele formou o ponto, sendo dono do imóvel, ninguém tira ele de lá. Ele abre no imóvel dele, ele permanece aberto no imóvel dele pelo tempo que ele quiser e ninguém tira ele de lá. E claro, se não tiver tendo sucesso, se não tiver tendo resultado, ele também fecha, ninguém tem nada com isso aí. Porque ele é dono do imóvel, ele abre lá, ele permanece lá e ele fecha de lá, se ele quiser. Mas fato é que se ele tem esse bom ponto comercial e ele está instalado nesse imóvel, ele sendo dono do imóvel, ninguém tira ele de lá. Ele está protegido por vontade própria, por direito próprio, né? Agora, e aí que começa o problema. Se esse empresário é dono do estabelecimento, é dono do ponto, porque o ponto foi criado pelo suor dele, mas não é dono do imóvel onde está localizado aquele estabelecimento e aquele ponto, e ele está lá por um contrato de locação, ele é um empresário inquilino, ele é um empresário locatário,
esse contrato de locação, como todo contrato de locação, se vence. Uma hora ou outra, se vence. E se vencer e vence o contrato de locação, e o imóvel não é do empresário, o imóvel é do proprietário, locador, esse proprietário locador pode não querer refazer o contrato de locação, pode não querer renovar o contrato de locação. E se o proprietário locador não renova o contrato de locação, não tem mais contrato de locação. E se não tem mais contrato de locação, não tem mais meio jurídico que justifique a permanência do empresário, inquilino, locatário naquele imóvel, naquele local. E, consequentemente, ele é obrigado a sair de lá. Se ele não sair voluntariamente de lá, ele vai ser despejado, né? O proprietário vai ajuizar contra ele uma ação de despejo e vai retirá-lo de lá. E isso é problema para o empresário inquilino. Por quê? Porque ele já estava estabelecido naquele local, o mercado consumidor já sabia que ele estava estabelecido lá e já procurava ele lá naquele local. E se ele for obrigado a sair de lá, ele vai ter um prejuízo muito grande. Não apenas na mudança, não apenas na reforma do novo imóvel para instalar um novo estabelecimento, mas principalmente na perda do mercado consumidor. Porque até o mercado consumidor saber para onde ele foi, leva um tempo. E muito desse mercado consumidor vai deixar de procurá-lo no novo local. Um ou outro até vai procurá-lo no novo local, mas a grande maioria, a maior parte do mercado consumidor, desses consumidores, não vai procurá-lo naquele local. Então, ele lutou anos para ter esse mercado consumidor, e porque o proprietário do imóvel não quis renovar o contrato de locação, ele foi obrigado a sair de lá e ir para um outro local. E todo o mercado consumidor que ele já vinha adquirindo, conquistado no local anterior, ele vai acabar perdendo. Então, além do prejuízo direto com mudança, com reforma de outro imóvel, ele vai ter um prejuízo indireto, que às vezes é até maior que o direto, que é a perda do mercado consumidor. A perda do mercado consumidor. E aí, ele vai ter que se estabelecer num novo local, vai ter que ficar um tempo estabelecido e vai ter que conquistar todo esse mercado consumidor novamente. Isso leva um tempo e nesse tempo aí, claro, a margem de lucro dele vai cair substancialmente, né? De modo que, se o empresário, dono do estabelecimento, dono do ponto, é também proprietário do imóvel, ele está tranquilo. Mas se o empresário, dono do estabelecimento, dono do ponto, não é proprietário do imóvel, ele loca o imóvel onde está esse estabelecimento, né, onde está esse ponto, ele fica, na verdade, nas mãos do proprietário. E o proprietário, tudo bem, exercendo um direito dele proprietário de não renovar o contrato de locação, pode acabar gerando um prejuízo imenso ao empresário inquilino. Bom, nós não estamos no direito civil para proteger o proprietário, nós não estamos no direito consumerista para proteger o consumidor, nós estamos no direito empresarial. Então, a gente precisa de um instrumento jurídico, nós precisamos de um instrumento jurídico que proteja o empresário inquilino, para que, mesmo vencendo um contrato de locação, o proprietário não possa tirá-lo de lá. E esse instrumento jurídico, né, usado pelo empresário para fins de proteção desse empresário, mais precisamente, para fins de proteção do ponto e renovação de um contrato de locação, chama-se ação renovatória. Ação renovatória. Então, veja, pessoal, a ação renovatória,
ela é um instrumento de direito empresarial que visa proteger o empresário inquilino, que visa proteger o empresário locatário, inclusive contra o proprietário, para que o proprietário, então, seja obrigado a renovar um contrato de locação e, renovando o contrato de locação, esse empresário inquilino, esse empresário locatário, possa permanecer naquele imóvel, mais precisamente, possa permanecer naquele ponto comercial e, com isso, próximo ao seu mercado consumidor, né, já conquistado aí, né? Então, é um instrumento bem interessante, né? Um instrumento bem interessante aí, né? E, sendo de direito empresarial, né, estudado aqui no direito empresarial, claro, ele visa, né, ele foi construído aí para proteger o empresário inquilino, o empresário locatário. Bom, pessoal, vamos anotar uma definição de ação renovatória, né? Peguem aí, fazendo favor, o caderno, abram um arquivo do Word, né? Pega o bloco de notas do celular, pega a máquina de datilografia do professor Ailton, né? Enfim, né? Quem é mais antigo mesmo vai pegar a tábua de cera, né? Quem é mais antigo mesmo aí pega a tábua de cera, né? O professor Ailton, ele usa a tábua de cera. E não é qualquer cera, não. Tem que ser cera de abelha, né? Pessoal, vocês sabiam como os alunos romanos faziam as anotações, né? Eles tinham uma tábua de madeira, passava cera de abelha em cima dessa tábua de madeira de forma a ficar bem liso, e aí pegava um lápis que não tinha ponta de grafite, era só um pedaço de madeira, e ia riscando a cera, né, de abelha em cima da tábua para fazer as anotações, né? Esse é o iPad do professor Ailton, né? A tábua de cera de abelha. Então, deve ter dado tempo para todo mundo pegar aí. Vamos lá. Anotem aí, por favor, uma definição de ação renovatória. Olha lá. Ação renovatória é o meio jurídico processual, né? Ação renovatória é o meio jurídico processual de proteção do ponto comercial, de empresário inquilino, contra a negativa de renovação, de contrato de locação empresarial, contra a negativa de renovação de contrato de locação empresarial pelo proprietário locador do imóvel locado. Pelo proprietário locador do imóvel locado. Pelo proprietário locador do imóvel locado. Vírgula. Permitindo, então, que o empresário inquilino obrigue o proprietário locador a renovar um contrato de locação empresarial. Obrigue o proprietário locador a renovar um contrato de locação empresarial. E aqui a cereja do bolo, gente. Aqui a cereja do bolo. Contra a sua vontade. O proprietário não quer renovar de jeito nenhum, mas a ação renovatória obriga ele a renovar. Então, renova o contrato contra a sua vontade.
Pessoal, e é por isso, né? É por isso que a doutrina fala que a ação renovatória ela promove uma renovação compulsória do contrato de locação empresarial. Por que renovação compulsória? Compulsória é sinônimo de obrigatória, né? O proprietário, o dono não quer. O dono não quer. Olha só como isso aqui é forte. O dono, o proprietário não quer renovar. Mas a ação renovatória determina a renovação compulsória, revogação obrigatória. O dono não quer, mas ele é obrigado a renovar o contrato de locação. Pessoal, quando eu falo isso, né, normalmente vem a pergunta e é uma pergunta muito boa, né, uma pergunta muito pertinente. Né? E normalmente a pergunta é o seguinte: nossa, professor, mas o cara é dono e não vai conseguir pegar o imóvel de volta? Sim e não, né? A ideia é essa mesmo, né? O cara é dono e ele não vai conseguir pegar o imóvel de volta? Sim e não, né? Sim, ele não vai conseguir pegar o imóvel de volta. Por quê? Porque o imóvel vai ser relocado para o mesmo empresário inquilino. O imóvel vai ser relocado para o mesmo empresário inquilino, né? E isso se justifica porque a gente tem que proteger o ponto comercial dele, né? O empresário lutou para ter o ponto, a gente tem que proteger o ponto dele, né? Então o imóvel vai ser relocado para o empresário inquilino. O proprietário não vai pegar o imóvel de volta. Agora, essa renovação, ela tem várias limitações também, né? Então, não é algo tão fácil de acontecer e se acontecer, ela é extremamente limitada. Ela é extremamente limitada. Por quê? Porque se essa renovação fosse ilimitada, aí o proprietário nunca mais pegaria o imóvel de volta. E um proprietário que nunca mais tem o imóvel de volta não é mais proprietário, né? Esvaziaria o próprio direito de propriedade. Então, a renovação tira o imóvel do proprietário, é verdade, tira o imóvel do proprietário, mas ela é extremamente limitada, né, de modo que, mesmo conseguindo essa renovação compulsória, o proprietário não deixa de ser proprietário, né, o proprietário não deixa de ser proprietário. E ele vai, uma hora ou outra, pegar o imóvel de volta para ele, né, e o proprietário vai, sim, de uma hora para outra, pegar o imóvel para ele. Né? Eu estou falando sobre isso porque normalmente nesse momento da aula vem essa pergunta. Porém, essas limitações à ação renovatória, né, que no fundo visam compatibilizar a ação renovatória com a propriedade ou com o direito de propriedade, a gente vai estudar mais para o fim da aula, né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos que a gente vai ver de que forma que é operada a ação renovatória e, mais precisamente, o quão limitado que essa ação renovatória. E quem pensou nessa pergunta tem completa razão, né? Ela tem que ser limitada mesmo, porque senão ela vai esvaziar o próprio direito de propriedade. Bom, pessoal, vamos começar a estudar os requisitos, né, para a ação renovatória? Vamos começar a estudar os requisitos, então, para a ação renovatória? Olha lá, primeira coisa, né, de requisitos, né? Esses requisitos, para viabilizar o ajuizamento da ação renovatória, eles estão previstos no artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Os requisitos para viabilizar, para propor uma ação renovatória, estão previstos no artigo 51 da Lei 8.245 de 91. E aí os mais atentos vão me perguntar: nossa, professor, mas eu já vi essa lei em algum lugar. Realmente, você já viu. É a Lei de Locação dos Imóveis Urbanos, né? Todos os imóveis urbanos, e a sua locação, né, a locação desses imóveis urbanos, estão previstos nessa Lei 8.245 de 91. Então, quando vocês estudaram contrato de locação de imóvel, vocês estudaram essa lei, a Lei 8.245 de 91. Veja só, pessoal, contrato de locação de imóvel é essa lei. Se a locação não é de imóvel, se a locação é de móveis,
Aí o regramento é do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, né? Por exemplo, eu loquei um carro, né? Não é essa lei, não é a Lei 8.245, é Código Civil e Código Comercial, né? Então, a locação de imóveis é regrada pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Essa lei, né, a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, ela se refere a imóveis, né, locação de imóveis. Então, quando vocês estudaram o contrato de locação de imóveis, vocês estudaram essa lei. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o professor de Direito Civil, quando ele deu contratos e deu contrato de locação e, portanto, falou dessa lei, ele não falou nada de ação renovatória. E eu vou confirmar, realmente, ele não falou nada. E nem poderia, e nem poderia. E por que ele não poderia? Porque ele é professor de Direito Civil, ele é professor de Direito Civil. Enquanto que a ação renovatória, ela é um instituto de direito empresarial. Então, não fazia sentido vocês, apesar de vocês estudarem essa lei lá atrás, não fazia sentido vocês estudarem lá atrás a ação renovatória, porque a ação renovatória não é um instituto de direito civil. Ela, apesar de estar prevista na mesma lei, ela é um instituto de direito empresarial. E por que eu estou falando isso? Porque, pessoal, só cabe ação renovatória em locações empresariais. Não cabe ação renovatória em locações residenciais. Só cabe ação renovatória em locações empresariais. Então, o professor de Direito Civil não falou nada porque ele estava trabalhando com locações não empresariais, com locações residenciais. E não cabe ação renovatória em locação residencial. Não cabe. Só cabe ação renovatória em locação empresarial. Tem que ser uma locação empresarial para caber ação renovatória, para ter direito à ação renovatória. E por que só cabe ação renovatória em locação empresarial? Porque a ação renovatória, em última análise, ela protege o ponto comercial. E casa não tem ponto. Casa não tem ponto. Quem tem ponto é empresário, quem tem mercado consumidor é empresário. Então, não cabe ação renovatória em locação residencial, porque casa não tem ponto, casa não tem mercado consumidor. Né? Só o empresário que tem ponto, só o empresário que tem mercado consumidor. E com isso, pessoal, nós temos o primeiro requisito. Com isso, a gente tem o primeiro requisito para viabilizar uma ação renovatória. Qual é? Que se trate de uma alocação empresarial. O primeiro requisito é que se trate de uma alocação empresarial. Não cabe ação renovatória em locações residenciais. E aí vocês vão me perguntar, professor, como que eu diferencio uma locação empresarial para uma locação residencial? Simples, eu vou analisar a atividade que está sendo realizada ali dentro. Se a pessoa mora, é residencial, não cabe. Se a pessoa não mora, se a pessoa exerce uma atividade econômica ali dentro, comércio ou produção, né, ou prestação de serviço, aí é atividade empresarial. Então, eu vou ver a atividade, que é o que o inquilino realiza ali. Se ele mora ali dentro, é residencial, não cabe ação renovatória. Se ele não mora, se ele exerce uma atividade econômica ali dentro, a atividade é empresarial e, portanto, cabe ação renovatória. Mas quando eu falo isso, sempre vem aquele espírito de porco e quer complicar a vida do professor, né? E pergunta assim, professor, mas e se a atividade for mista? A pessoa tanto mora quanto realiza atividade empresarial ali naquele imóvel locado. E aí? A atividade é mista, a atividade é híbrida. Eu vou responder que vale a atividade preponderante, seu espírito de porco que quer complicar a vida do professor. Né? Vale a atividade preponderante. Né? E aí a gente vai ter que fazer uma análise casuística, uma análise no caso concreto para verificar qual é a atividade preponderante. Por exemplo, pessoal, na frente é uma loja, só que no fundo da loja tem um apartamento. E aí o empresário que tem a loja, que tem aquele estabelecimento, mora lá. Né? Mas se a gente passa na frente, a gente só vê a loja. Então, claramente, a atividade preponderante é a atividade empresarial. Então, nesse caso, apesar do empresário, né, também morar lá, mas nesse caso, a atividade preponderante é empresarial e vai caber ação renovatória. Agora, se é uma casa, a casa da Dona Maria,
que faz bolos para vender. Ela mora na casa e faz bolos para vender. Só que a gente passa na frente e a gente só vê a casa dela, né? Aí, nesse caso, a atividade preponderante é a residência. Tem atividade econômica ali? Tem. É uma atividade econômica empresarial? É. Mas a atividade preponderante do imóvel é residência. E aí, nesse caso, apesar da atividade econômica ocorrer lá dentro, não vai caber ação renovatória, né? Nesse caso, não cabe ação renovatória. Então, a gente analisa sempre o caso a caso, né, e buscando aí, naquele caso, qual é a atividade preponderante, né? Eu dei 2 exemplos extremos, né? Se a gente passa na frente e só vê loja, a gente nem sabe que o cara mora lá no fundo. Então, claramente, a atividade preponderante empresarial vai caber ação renovatória, né? E dei outro extremo, né, que é a atividade econômica empresarial realizada em âmbito doméstico, né? E aí, claramente, também residencial, não vai caber ação renovatória, né? Para ilustrar, mas entre esses 2 extremos tem N situações, e aí a análise é sempre casuística, né? Caso a caso, um caso em concreto. Mas tem que ser uma locação empresarial, tem que ser uma atividade econômica empresarial aí, ao menos preponderante. Agora, pessoal, na prática, o próprio contrato já traz, né? Normalmente o próprio contrato já traz, né? Então coloca lá, locação de imóvel para fins residenciais. Aí você já sabe que é para fins residenciais, né? Ou locação de imóvel para fins comerciais ou empresariais. Aí você já sabe que é empresarial, né? Então também não é algo tão difícil assim, porque os contratos costumam trazer, né? Até porque as cláusulas contratuais são diferentes. Se a gente vai fazer um contrato de locação do imóvel para fins comerciais, é um tipo de contrato, é um tipo de cláusula. Se a gente vai fazer um contrato de locação de imóvel para fins não residenciais, né, que é comercial ou empresarial, o contrato é diferente e as cláusulas são diferentes, né? Então, o próprio proprietário já acaba diferenciando, né, os contratos e a finalidade para a qual ele está alocando, né? Então, na prática, isso não gera grandes problemas aí. Mas lembrem que é só para empresa de locação empresarial, o Instituto Típico de Direito Empresarial, locação residencial, locação civil, não dá direito à ação renovatória, né? E quando eu falo isso, né, sempre vem a pergunta: professor, então se a pessoa aloca uma casa para fins de residência e o contrato se vence, e o proprietário fala que não vai renovar mais o contrato, e o proprietário quer que o inquilino saia, o que ele pode fazer? Ele pode pesquisar na OLX, né, um serviço de frete e de mudança barato, contratar o mais barato para economizar um dinheiro e mudar de lá, porque não tem o que fazer. Na locação residencial, não tem o que fazer, né? A ação renovatória é só para empresário. Se é residência e venceu o contrato e o proprietário não quer renovar esse contrato de locação residencial, o inquilino residencial ele não tem o que fazer, ele tem que sair do imóvel. E se ele não sair por bem, o proprietário vai ajuizar a ação de despejo e o inquilino vai ser despejado, vai ficar pior, né? Vai ficar pior. Então, locação residencial não dá esse direito aqui. Bom, pessoal, com isso a gente terminou o primeiro requisito, né? Tem que ser uma locação empresarial. E a gente pode analisar o segundo requisito. O segundo requisito, olha só, é que se tenha contrato escrito e por prazo determinado. Tem que ser contrato escrito e com prazo determinado. E aí, quando eu falo isso, sempre vem aquela pergunta: ah, professor, então você está dizendo que contrato de locação é sempre escrito? Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. Até porque vocês já tiveram, né, o direito dos contratos, inclusive já estudaram contrato de locação, e o professor de Direito Civil falou para vocês que é possível, sim, contrato de locação verbal. É, sim, possível contrato de locação verbal ou oral, não tem problema nenhum. Agora, o que eu estou dizendo é, se for verbal, se for oral,
Ele é até válido, mesmo empresarialmente falando, ele é até válido, mas ele não vai dar direito à ação renovatória, né? Não vai dar direito à ação renovatória. Existe contrato de locação empresarial verbal ou oral? Até existe, né? Mas não dá direito à ação renovatória. Se o empresário inquilino quiser ter direito à ação renovatória, ele precisa de um contrato de locação empresarial escrito, documentado. Pessoal, isso não dá problema, né? Porque ninguém é louco de fazer um contrato de locação oral ou verbal, ainda mais empresarial. Se fizesse, seria válido? Seria, mas ninguém seria louco de fazer, né? Ninguém é louco de fazer, todo mundo faz por escrito, né? Então, isso aqui não dá problema, não, porque na prática todo mundo faz por escrito. E por que tem que ser escrito, pessoal? Por que tem que ser escrito? Primeiro, para dar segurança para ambas as partes, tanto para o proprietário e locador, quanto para o empresário e inquilino. Né? O escrito dá segurança entre as partes. E tem que ser escrito, agora especificamente para a ação renovatória, porque a ação renovatória ela renova contrato. E se ela vai renovar o contrato, precisa ter o contrato a ser renovado, né? Precisa ter o contrato a ser renovado. Então, só dá para ter ação renovatória e renovar algo se esse algo existir, né? Se tiver algo a ser renovado. Então, por isso que precisa ser contrato escrito. Se não for escrito, não tem. Até tem contrato, mas não tem que ser renovado, né? Então, a ação renovatória, ela exige um contrato escrito para ter objeto a ser renovado dentro da ação renovatória. Bom, só que não basta que seja contrato escrito. Precisa ser escrito? Precisa, mas não basta que seja escrito. Ele tem que ter prazo determinado. Prazo determinado. Pessoal, o que é prazo determinado? É uma data futura de vencimento. Né? O contrato ele precisa ser escrito e ele precisa, então, ter uma data futura de vencimento. Então, o contrato perdura por tanto tempo, vencendo na data tal, vencendo, por exemplo, 25/12/2020. Né? Tem que ter uma data de vencimento. E tendo data de vencimento, ele tem prazo determinado. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que precisa ter prazo determinado? Por que precisa ter uma data de vencimento? Simples, porque o contrato precisa se vencer para ele poder, a partir de então, ser renovado. Então, a gente tem que saber quando ele se vence para saber quando, então, ele vai ser renovado. Né? Por isso que precisa ter uma data de vencimento na ação renovatória. Né? Para a gente ter o momento que ele se vence e, a partir de então, ter o momento em que ele vai ser renovado. Né? Então, precisa ter uma data de vencimento. Pessoal, isso aí na prática pode gerar problema. Isso aí na prática pode gerar problema. Por quê? Porque é bem verdade que todos os contratos escritos, eles trazem sim data de vencimento. Eles trazem sim data de vencimento. Porém, pode acontecer de que o contrato de locação ser renovado automaticamente. Vocês já estudaram isso no direito civil. E o contrato de locação sendo renovado automaticamente, ele é renovado, mas ele é renovado por prazo indeterminado. E se ele, então, for renovado automaticamente por prazo indeterminado, ele não dá mais direito à ação renovatória. Como que funciona isso? É o seguinte, o contrato foi feito por prazo determinado, tendo uma data de vencimento. Chegou aquela data, só que o inquilino não saiu de lá e continuou pagando aluguel. E o proprietário não pediu para o inquilino sair e continuou recebendo o aluguel. Então, a situação, mesmo atingindo a data de vencimento e mesmo após a data de vencimento, a situação permaneceu a mesma. Inquilino no imóvel pagando aluguel, proprietário respeitando a posse do inquilino e recebendo aluguel. Tudo continuou igual. O que aconteceu? O contrato ele foi renovado automaticamente, mas por prazo indeterminado. E aí? E aí que até tem contrato escrito que tinha um prazo determinado, mas já atingiu aquela data e a situação se manteve a mesma, e aí houve renovação automática, só que por prazo indeterminado. E aí?
e aí que não cabe mais ação renovatória. Não cabe mais ação renovatória. E, pessoal, se o contrato, então, está por prazo indeterminado, ele não tem data para vencer. O que significa dizer que ele pode ser rescindido a qualquer momento. A qualquer momento. Então, se o proprietário quiser notificar o inquilino para ele desocupar o imóvel em 30 dias, ele pode, a qualquer momento. E aí o proprietário, então, notifica o inquilino para desocupar o imóvel em 30 dias. E aí o inquilino fica desesperado, porque vai ter que desocupar o imóvel, e aí ele vai procurar um advogado. E aí, chegando no advogado, o inquilino vai contar a história e falar, olha, eu tinha um contrato escrito por prazo determinado, que já venceu. Só que eu continuei usando o imóvel, pagando aluguel, o proprietário nunca falou nada, sempre respeitou, recebeu o aluguel e respeitou lá dentro. Aí, do nada, o maluco do proprietário me notificou para eu sair de lá. Advogado, me salve. O advogado vai virar e vai perguntar, confirmando. Mas o contrato se venceu? Venceu. Você continuou lá? Ah, continuei. Aí já vai passar na cabeça do advogado. Contrato renovado automaticamente, mas por prazo indeterminado. E aí o advogado vai responder para o inquilino, não tem o que fazer. Você vai ter que desocupar o imóvel em 30 dias, ou então você vai ser despejado. Aí o inquilino, o empresário inquilino, que não é bobo nem nada, vai virar para o advogado e vai falar, ah, mas eu já ouvi falar da ação renovatória. Aí o advogado vai voltar para falar, vai virar para ele e vai falar, eu também já ouvi falar, só que você não tem direito, porque o contrato já se venceu e ele está vigorando por prazo indeterminado. E se der por prazo indeterminado, não cabe ação renovatória. Não tem o que fazer, o inquilino vai ter que sair de lá. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Tem que tomar muito cuidado. Só cabe ação renovatória se o contrato estiver vigorando ainda por prazo determinado. Porque se ele já se venceu e passou a vigorar, manteve a situação fática e passou a vigorar por prazo indeterminado, não cabe mais ação renovatória, não tem mais o que fazer. Pessoal, e deste modo, olha só, o empresário inquilino ele vive numa faca de dois gumes. Né? Deste modo, o empresário inquilino ele vive numa faca de dois gumes. Por quê? Porque se o contrato está vencendo, na cabeça dele, ele quer deixar vencer para que seja renovado automaticamente. Porque se for renovado automaticamente, não vai ter reajuste de aluguel. Tudo bem que hoje a gente vive uma situação anormal de pandemia e se tiver reajuste de aluguel hoje, provavelmente o reajuste é menor. Mas numa situação de normalidade, quando tem reajuste de aluguel, o reajuste é a maior, sobe o valor do aluguel. Então, o empresário inquilino ele quer deixar o contrato vencer e ser renovado automaticamente, porque renovado automaticamente não vai ter reajuste de aluguel. Quer dizer, ele vai pagar o mesmo valor de aluguel, não vai pagar mais. Né? Então, ele tem esse interesse aí. Mas, por outro lado, se ele deixa isso acontecer, e o contrato é renovado automaticamente por prazo indeterminado, ele perde o direito à ação renovatória e ele vai poder ser retirado de lá a qualquer momento. E aí ele vai ter que pensar bem, ele vai ter que sopesar na cabeça dele. Porque se ele renova e tem reajuste, ele vai pagar mais. Mas se ele não renova, ele pode ser obrigado a sair de lá e ter que se instalar em outro lugar, tendo custos e perdas muito maiores do que o próprio valor do reajuste do aluguel. Né? Então, ele vai ter que ficar muito atento a isso. Moral da história por enquanto. Gente, o empresário inquilino, ele nunca pode deixar o contrato de locação se vencer. Porque se venceu, vai por prazo determinado e ele vai acabar perdendo a ação renovatória. E se o empresário inquilino está percebendo que o proprietário não está querendo renovar, não espera vencer, porque se venceu,
não tem mais direito à ação renovatória, né? A ação renovatória, o empresário inquilino tem que movimentar aí, tem que mexer o doce e tem que optar pela ação renovatória, tem que propor a ação renovatória antes do vencimento do contrato. Antes do vencimento do contrato. Se o contrato já venceu, aí é prazo indeterminado, aí não tem o que fazer, né? Então, empresários inquilinos, não esperem o contrato de locação se vencer, movam o doce aí antes. E se perceberem que o proprietário não vai renovar o contrato, não espere o contrato se vencer. Ajuize a ação renovatória antes do vencimento do contrato. Porque se venceu, já era, está por prazo indeterminado, você não vai mais poder propor a ação renovatória. Tá? Bom, pessoal, então tem que ter contrato escrito e por prazo determinado. Terceiro requisito, olha só, terceiro requisito, tem que ter uma ocupação mínima de pelo menos 5 anos. Então, o empresário inquilino tem que ocupar aquele determinado imóvel por no mínimo 5 anos. Tem que ocupar aquele determinado imóvel por no mínimo 5 anos. Pessoal, e aí é interessante, a prova dessa ocupação mínima de 5 anos é feita pelo próprio contrato, podendo ser, então, um contrato só pelo período de 5 anos. E aí, esse único contrato já prova todo o período mínimo de ocupação. Ou então, pode ser pelos contratos, no plural, em que vários contratos somados resultam um período de 5 anos. Né? Então, tem que ter um período de ocupação mínima de 5 anos, ou provado por um único contrato já no período de 5 anos, ou provado por vários contratos que somados atingem um período mínimo de 5 anos. Né? Por exemplo, 5 contratos de um ano cada um, mas como são 5 contratos, um ano, dá 5 anos, você consegue provar aí esse período mínimo de ocupação. Né? Então tem que ser ocupação mínima de 5 anos, por um único contrato de 5 anos, ou por vários contratos que somados de 5 anos. E, pessoal, quarto requisito, dentre esses 5 anos de ocupação, os 3 últimos anos têm que ser na mesma atividade, né? 5 anos de ocupação e os 3 últimos anos de mesma atividade. E como que o empresário vai provar que ele realiza nos 3 últimos anos a mesma atividade? Através das notas fiscais. Né? As notas fiscais que ele emitiu, vai ter lá o objeto da nota fiscal, e analisando o objeto aí da nota fiscal, dá para perceber que é a mesma atividade. Né? Dá para perceber que é a mesma atividade. Então, se as notas fiscais têm um padrão, né, percebe-se que é a mesma atividade. E também por testemunhas, né? A testemunha pode atestar que nos últimos 3 anos aquela empresa realiza aquela determinada atividade naquele determinado local. Então, 5 anos de ocupação, sendo os 3 últimos de mesma atividade. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que precisa, então, esses 5 anos de ocupação e os 3 últimos de mesma atividade? Para que haja ponto, né, gente? Para que haja ponto. O ponto ele não surge de uma hora para outra. O ponto não surge de uma hora para outra. O ponto leva um tempo, né, para ser construído, para o empresário ser estabilizado naquele local, para que o empresário seja conhecido naquele local e que o mercado consumidor, os consumidores procurem ele naquele local. E a lei entendeu que o prazo razoável para que haja de fato estabilização do empresário e ponto comercial formalizado é esse período de 5 anos de ocupação, sendo os 3 últimos de exercício de mesma atividade. Então, esse prazo, né, esse período estabelecido na lei, é uma presunção que a lei fez para que haja, de fato, ponto comercial a ser protegido. Né? E veja que, pessoal, isso é uma presunção absoluta, né? Uma presunção absoluta para a lei, porque eventualmente você pode estar estabilizado por menos tempo que esse, né? Que 5 anos ou 3 anos de mesma atividade. Às vezes o empresário teve um sucesso estrondoso aí e ele está estabilizado
um período muito menor que esse, mas não importa, não importa. O que importa é a presunção que a lei traz para fins de estabilidade. 5 anos de ocupação e 3 anos de mesma atividade. De modo que, mesmo que ele prove que está estabilizado em um período menor que esse, não tendo esse período mínimo de ocupação e de mesma atividade, ele não vai ter direito à ação renovatória. O que vale é o prazo. O que vale é o prazo. Né? E mesmo que esteja estabilizado por um período menor, mesmo que prove que está estabilizado, que tem ponto comercial por um período menor, não vale, não dá direito à ação renovatória. O que dá direito à ação renovatória é esse prazo aí. 5 de ocupação e 3 de mesma atividade. Bom, aí vocês vão me falar, professor, mas esses requisitos aí até que não são tão difíceis de se obter no mundo empresarial, né? Esses requisitos até que não são tão difíceis de obter no mundo empresarial. Locação empresarial, beleza. Contrato escrito todo mundo faz. Prazo determinado também é o padrão. E agora eu sei que não pode deixar vencer, porque se vencer vai por prazo indeterminado, perde. Então vou ficar de olho, não vou deixar vencer mais. Vai ser sempre por prazo determinado. E 5 anos, gente, para o mundo empresarial é pouco tempo, né? 5 anos para o mundo empresarial é pouco tempo. E dentro aí de um mundo normal, de uma normalidade, 3 anos também não é algo muito longo para a empresa se manter. Não, a empresa consegue se manter aí em 3 anos, né? Hoje não, né? Hoje a gente vive um mundo excepcional de pandemia, que mudou tudo, né? Então, hoje, a empresa se manter aí em 3 anos, a empresa é uma guerreira, né, na situação atual. Mas dentro da normalidade, 3 anos não é muita coisa, né? A empresa consegue se manter 3 anos. Então, veja, que não são requisitos, talvez não fáceis, tá? Mas também não são difíceis e muito menos impossíveis, né? São requisitos bem plausíveis, né? Bem plausíveis, bem verossímeis aí. E aí vocês vão me falar, nossa, professor, mas se não são tão difíceis assim, vai ter sempre ação renovatória. Vai ter sempre ação renovatória. E aí que o inquilino vai renovar sempre o contrato e o proprietário não vai pegar o imóvel de volta e o proprietário, na prática, vai deixar de ser proprietário. Então, na verdade, a gente precisa agora trazer alguma dificuldade para o inquilino também. Né? A gente precisa trazer também uma dificuldade para o empresário inquilino também. Porque senão ele renova sempre e o proprietário perde o imóvel. O proprietário perde o imóvel. E a dificuldade, pessoal, ao inquilino, ela é dada por esse detalhe aqui, que é o prazo para ajuizamento da ação renovatória. Né? Existe aí, então, um quinto requisito, que é o prazo para ajuizamento da ação renovatória. E uma coisa a gente já viu, a ação renovatória, ela tem que ser ajuizada antes do vencimento do contrato. A ação renovatória, ela tem que ser ajuizada antes do vencimento do contrato. Porque se o contrato já tiver vencido, ele está, no mínimo, por prazo indeterminado. E se ele está por prazo indeterminado, não cabe mais ação renovatória. Então, a ação renovatória, ela tem que ser ajuizada antes do vencimento do contrato. Pessoal, isso é importante e eu já tive casos em que eu fui procurado como advogado, o empresário inquilino chegou lá no escritório e falou, olha, eu sou empresário inquilino e o proprietário me notificou para desocupar o imóvel. Né? E a gente, como advogado, já pergunta para o empresário inquilino, contrato já venceu? O empresário responde, já venceu. Aí a gente já sabe a resposta, né? Mas a gente coloca o empresário na sala, dá um cafezinho, bate um papo, pede para ler a notificação, lê a notificação, aí a gente já sabe a resposta. O contrato está vencido, não cabe mais ação renovatória, ele vai ter que sair, não tem mais o que fazer, né? A gente poderia dar essa resposta de cara? Poderia, né? Porque o entendimento foi a partir do momento que ele já respondeu que o contrato está vencido. Mas, se a gente fizesse isso, o empresário vai falar, pô, esse advogado não quer saber de nada, esse advogado nem quis ver a notificação aí, mas nem precisa, né? Pessoal, e quando eu falo isso, sempre vem na cabeça, né, aquela reclamação das pessoas. Nossa, eu fui no médico,
O médico nem olhou para minha cara, né? Nem me examinou e já deu o diagnóstico, já deu receita. Pode ser que ele tenha feito isso, pessoal, porque ele tem conhecimento técnico. E um detalhe que para a gente passa despercebido, porque a gente não tem conhecimento técnico, para ele, médico que tem o conhecimento técnico, resolve a questão, né? Como nesse caso do advogado, né? Para o empresário, o inquilino, ele acha que a resposta está na notificação, que a resposta está no contrato em si, né? Nos termos contratuais. E, na verdade, a solução do caso, né? Ou a falta de solução para o caso, é percebida por um detalhezinho, que o contrato já está vencido. O advogado vai perguntar de cara, contrato está em vigor? O contrato já se venceu? Se ele falar, já venceu. Não tem o que fazer, não cabe ação renovatória, porque a ação renovatória ela tem que ser proposta antes do vencimento do contrato. Bom, pessoal, então tomem cuidado. Só que o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque ela tem que ser proposta antes do vencimento do contrato, mas na verdade ela tem um período próprio aí e bem limitado para ser proposta. Não é a qualquer momento antes do vencimento do contrato. Portanto, não é qualquer momento durante a vigência do contrato. É antes do vencimento, é durante a vigência, mas tem um período específico previsto na lei para ser proposta a ação renovatória. E tem que ser nesse período. Não pode nem ser antes desse período, não pode nem ser depois desse período, tem que ser nesse período específico. Aí vocês vão falar para mim, nossa, professor, mas por que a lei vai a esse ponto de criar um período próprio aí para ser proposta a ação renovatória? Simples, para dificultar. Porque se não criasse dificuldade, renovaria, e todos os proprietários deixariam de ser proprietários, né? Então tem que criar alguma dificuldade aí para o empresário inquilino também, para diminuir, para mitigar o uso da ação renovatória, porque senão, só renovando, acabaria o próprio direito de propriedade. Pessoal, e esse período, ele está previsto no artigo 51, parágrafo 5º da Lei de Locação. Está escrito aqui Código Civil, mas não é Código Civil não, gente, está errado. É Lei de Locação, né? Lei de Locação de Imóveis Urbanos, né? A Lei 8.245 de 91. Pessoal, eu tenho birra dessa lei, né? Eu tenho birra dessa lei. Por quê? Porque quando eu comecei a dar aula, né? E depois aí, né? Eu falava dessa lei e os alunos falavam, nossa, eu nem tinha nascido. E eu já tinha nascido aí há uns 7 anos, né? Dessa lei. Então, isso aí deu birra dessa lei aí. Então, eu falava, eu nem tinha nascido. Aí ficam me chamando de velho, né? Mas tá bom, eu já tinha nascido há uns 7 anos, o professor Ailton tinha uns 100 anos quando essa lei foi editada aí, então ainda tá bom, né? Mas é essa lei aí, Lei 8.245 de 91. E eu vou pedir para vocês, depois, no aconchego do lar, aí, dar uma lida nesse artigo 51, parágrafo 5º, porque a redação é um pouquinho complicada. E é propositadamente complicada, porque eu disse para vocês que a ideia desse instituto é complicar um pouquinho o ajuizamento da ação renovatória. Bom, e qual que é esse período? Olha só, esse período, para ajuizamento da ação renovatória, ele se inicia no último ano do contrato, e ele perdura por 6 meses. Né? E aí que passados 6 meses, pode propor, então, né, de 1 ano, e passados 6 meses, pode propor ação renovatória, ou deve propor ação renovatória. E, veja só, quando faltar só 6 meses para vencer, quando faltar 6 meses para vencer o contrato, já não pode propor ação renovatória mais. Então, a ação renovatória ela tem que ser proposta quando começa o último ano e por 6 meses. Nesse período pode propor. Quando faltar só 6 meses para vencer, já não pode propor mais, né? Então, a ação renovatória, ela tem que ser proposta até 6 meses antes do vencimento do contrato. A ação renovatória, ela tem que ser proposta até 6 meses antes do vencimento do contrato. Então, ela tem que ser proposta entre 1 ano
e até 6 meses do vencimento do contrato aí. Se faltar só 6 meses para vencer, não cabe mais ação renovatória, né? Então, a gente como advogado, pessoal, faz duas perguntas para o cliente, quando o cliente chega lá no escritório. A gente pergunta: contrato está vencido? Se o cliente falar sim, já está vencido, não cabe ação renovatória. Agora, se feita essa pergunta, o cliente responder não, não está vencido, aí a gente pergunta: quando vence? Aí o cliente fala: vence em tal data. Aí o que a gente faz? Conta quantos meses tem até a data do vencimento. Se faltar só 6 meses ou menos de 6 meses, não cabe mais ação renovatória. Não cabe mais ação renovatória. A ação renovatória ela tem que ser proposta até 6 meses antes do vencimento do contrato. Então, quando começa o último ano, por 6 meses, pode propor. Faltam só 6 meses para vencer, não pode propor mais ação renovatória, né? E a forma mais simples de escrever isso, né? A forma mais simples de escrever isso, anotem aí, é que a ação renovatória ela tem que ser proposta, então, no primeiro semestre do último ano do contrato, né? A ação renovatória, então, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. A ação renovatória, ela tem que ser proposta nos primeiros 6 meses do último ano do contrato. Aí vocês vão falar: nossa, professor, que complicado. É propositadamente complicado. É propositadamente complicado para dificultar um pouco o ajuizamento da ação renovatória aí. Pessoal, mas tem um motivo técnico também. Por que a ação renovatória, então, ela tem que ser proposta com antecedência maior que 6 meses do vencimento do contrato? Para dar tempo para se ter uma decisão, ou liminar ou final, renovando o contrato. Porque se o contrato se vencer sem decisão, não tem mais o que ser renovado. Então, obrigatoriamente tem que propor a ação renovatória com essa antecedência mínima de 6 meses, para que haja tempo para o Poder Judiciário dar alguma decisão, ou uma decisão liminar, ou uma decisão final de mérito, que é raro em 6 meses, mas enfim, uma decisão final de mérito, mantendo aquele contrato. Porque se o contrato se vence, não tem mais o que renovar, já era, né? Então precisa ter essa antecedência para manter o contrato em vigor. É por isso que a lei também exige essa antecedência. Bom, e para a gente terminar, para poder fazer um intervalinho aí, dar uma descansada, né, que ninguém é de ferro, a natureza desse prazo. Pessoal, esse prazo de primeiros 6 meses do último ano do contrato, né, de primeiro semestre do último ano do contrato, ele é um prazo decadencial. E isso gera alguns efeitos. Por quê? Porque o prazo decadencial, ele não se interrompe, ele não se suspende. Não tem de jeito nenhum como parar esse prazo. É diferente do prazo prescricional, porque vocês já estudaram lá no primeiro ano do curso que o prazo prescricional ele é passível de interrupção e suspensão. Até existe termos interruptivos e termos suspensivos do prazo prescricional. Por exemplo, uma notificação, um protesto, funciona como forma de interrupção e suspensão do prazo prescricional, mas só do prazo prescricional. O prazo decadencial, que é o caso da ação renovatória, ele não se interrompe, ele não se suspende. Então, não tem como parar, não tem como modificar esse prazo. É primeiro 6 meses do último ano do contrato. Começou o primeiro ano, o último ano do contrato, começa a fluir o prazo, 6 meses, não para, não se interrompe, aconteça o que acontecer, não para, não se interrompe, e vai se vencer até 6 meses antes do vencimento do contrato. E ponto, não tem o que fazer, né? E eu já ouvi no dia a dia aí, gente falando que, olha, fica tranquilo, empresário inquilino, está no prazo da ação renovatória,
mas a gente vai notificar aqui o proprietário e notificando vai interromper o prazo, então você vai ganhar um prazo maior aí para ajuizar a ação renovatória. Pode ficar tranquilo, viu? Pode nada, mano. Pode nada. Você pode até notificar, pode até notificar. Se fosse prazo prescricional, até interromperia e teria o prazo de novo, né? Ganharia tempo, ganharia prazo. Mas não é prazo prescricional, é prazo decadencial. E pode notificar, pode protestar, pode ir lá falar com o Papa falar com o proprietário. Não interrompe, não se suspende. São esses 6 meses e só. Não tem jeito aí. É rigor total aqui. É rigor total. Pessoal, e claro, né, sendo prazo decadencial, atingindo esse prazo, né, o prazo decadencial ele leva ao perdimento do próprio direito, né? Então não é que não tem direito à ação renovatória, não tem direito de renovar. Fora desse prazo não tem direito de renovar, né? O prazo decadencial, a extinção, né, o cumprimento do prazo decadencial, ele extingue o próprio direito. Ele extingue o próprio direito. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou esses requisitos para a propositura da ação renovatória e para a próxima aula a gente vai estudar as limitações da ação renovatória, né? Na próxima aula, então, que é daqui a pouquinho, a gente estuda as limitações da ação renovatória. Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas a gente continua batendo um papo. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, sugestão, fiquem à vontade aí.